deixada. Ouvintes amados, hoje nós vamos entrar em um assunto muito importante para a igreja, um assunto fundamental, o princípio do Evangelho. Nós vamos hoje falar a respeito de São Mateus 28:19. Não faça precipitação antecipadamente. Verifique isto nas Escrituras. Nós vamos falar por que batizar em nome de Jesus Cristo. Haja visto que uma vez existe esse batismo que foi fraudulosamente enganado, que é a Santíssima Trindade, que não existe nem na capa da Bíblia, muito menos você pode encontrar dentro da Santa Palavra de Deus. Há uma Trindade de nosso Senhor Jesus Cristo e há uma Trindade do diabo. As pessoas trinitarianas nesta hora nem sabem o que estão falando. Quando você vai e verifica o que significa Trindade, significa três pessoas distintas. Se você falar em três pessoas distintas, logicamente tem três corpos, três cabeças. Se tem três corpos, três cabeças, tem que ser três pessoas. Mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas Ele é o único Deus vivo. Graças a Deus. Vamos então, irmãos, aos relatos batismais. Em outra ocasião, nós falaremos da onde surgiu a doutrina da Trindade, o ano que ela surgiu, da onde ela veio, e as igrejas, ela veio de Roma, e as igrejas nominais têm também estabelecido isso em seu batismo, essa falcatrua do diabo. Graças a Deus. Amados ouvintes, não faça julgamento precipitado, porque o julgamento ele começa na casa de Deus. Mas vamos mais um pouquinho aqui na Santa Palavra do Senhor. Vamos ler aos Efésios 4:4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos e qual sobre todos e por todos vós. Graças a Deus. Repetiremos isso. Um só batismo, um só Deus. Trinitarianos, você já está começando a se apertar com esta palavra? Ainda nem começamos a ler os registros batismais da Santa Palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos ler São Mateus 28:19. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos caminhando em passos vagarosos, passo certeiro,
não pisando em areia movediça, mas pisando na rocha sólida, fundamentalizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Amigos trinitarianos, apenas estamos começando a ler a Santa Palavra, a rocha sólida. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Amados ouvintes, a Bíblia não pode ter contradições. A Bíblia não é de particular interpretação. Uma pergunta bíblica, ela tem que ter uma resposta bíblica, mas muito bem entendido da forma que estamos falando. Resposta bíblica, não resposta teológica, resposta manufaturada. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo diz: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esse é nosso Deus. Os Efésios 2, 19, 20. Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Faz a pergunta para você, meu amado ouvinte. Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Vai para você esta pergunta, meu amado ouvinte. Não falaremos como eles fizeram? Concernente à inteira doutrina da salvação, vai para você esta pergunta, meu amado ouvinte. Certamente, pois Paulo diz que em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, mesmo ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além, seja anátema. Muito bem, amados ouvintes. Muitas pessoas falam para nós: vocês ficam com os apóstolos em vez de ficar com Jesus Cristo. Mas, amados ouvintes, Paulo disse que recebeu do Senhor assim como também nos ensinou. Pode chamar isso de idolatria, mas também chama de paulatria, chama de jesulatria. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Vamos examinar as santas palavras dos registros batismais. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão aproximou bruscamente e foi convencido de que fato este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus. Ouvintes amados, você tem que receber algo real da parte de Deus, não dos homens, de Deus, algo que eles também necessitam.
A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: que faremos? Foi a seguinte: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então que aceitaram a palavra foram batizando, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Atos 1:15, 2:1-8, 38, 41. Apenas estamos começando com a santa palavra de Deus, repetindo que sempre é combatida, mas jamais será vencida. Graças a Deus. Glória a Deus. Alguém diz que a razão por qual Pedro ordenou que fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eles eram judeus e o batismo servia para que confessasse a Jesus Cristo. Vejamos, porém, na casa de Cornélio, onde os membros de sua família, e aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor Jesus Cristo. Trinitarianos, pega mais uma escritura para vocês. Atos 10, 47, 48. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecoste, certamente haveria tido bastante tempo para corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecoste? Amados trinitarianos, amados teólogos, vamos mais uma escritura? Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Atos 2:37. Amados ouvintes, isto inclui a Mateus, que escreveu o livro de São Mateus, Mateus 28:19. Também Atos 2:14. Vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá, porém não encontramos palavras de correção da parte dele. Por que, amados ouvintes? Jesus disse em João 17:6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e eram teus e tu me deste. Nós estamos na mão desse Deus poderoso, nós estamos firmados neste Deus forte, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é nosso absoluto. Efésios 2:2. Teólogos, trinitarianos, e em nenhum lugar encontramos que eles batizando, repetindo as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teólogos, trinitarianos, pelo contrário, ele apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor de Mateus 28:19. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Ele ordenou que o batismo usasse o nome. Aleluia!
Filipe foi a Samaria e pregou a Cristo, e aquele povo não era judeus, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só havia sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Teólogos trinitarianos, Atos 8, 14, 16. Cornélio era um homem justo e temia Deus como toda a sua casa. E ele viu uma visão, um anjo lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras por quais poderia ser salvos. Esta palavra também está chegando nesta hora, através desta programação, aos seus ouvidos, amados ouvintes. Mas você tem o direito de não aceitá-la e nem de ouvi-la. Mas um dia esta palavra, amados ouvintes, ela ecoará tão fundo em seu coração, que isto não seja tarde demais, amados ouvintes. Quando ele declarou grande verdade, que foi por meio do nome de Jesus, todos que nele crêem recebem remissão de pecados. O Espírito Santo caiu sobre eles que ouviram a palavra, e o Espírito Santo pode cair nesta noite para você que vai ouvir esta palavra, para você que está ouvindo essa palavra e falava em língua como fizeram um apóstolo no dia de Pentecoste. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar as águas para que não seja batizado? Este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Teólogos trinitarianos, Atos 10, 47, que vocês estão fazendo com a Bíblia Santa do Senhor? Veja que eles, depois que receberam o Espírito Santo, que eles aceitaram. Oh, meu amado ouvinte, que isso seja entendido por você que está me ouvindo. Depois de receber o Espírito Santo, você recebe a verdade. Quando você não tem a verdade, você nem tem o Espírito Santo. Graças a Deus, amados ouvintes. Vamos a seguir observando um ato batismal dirigido por Paulo. E achando algum ali do discípulo, disse: já recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus, e pondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles. O que veio sobre eles, amados ouvintes? O Espírito Santo. Vai a escritura aí, Atos 19:1 a seguir. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou modo do batismo quando ele batizou Lídia e sua gente na casa e o cerqueiro de Filipos. Agora notem bem,
Paulo não estava junto dos apóstolos quando Jesus deu a instrução finais em Mateus 28:19. Veja bem, amado ouvinte, Paulo não estava lá, mas Paulo é um dos tais. Paulo era um dos tais que tinha revelação, que tinha o colírio espiritual. Amados ouvintes, que isso possa descer no seu coração, para que você possa ter um colírio espiritual. Não olhe para os homens, olhe para a palavra. Lucas 24:47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, de quem recebeu esta revelação. Vou perguntar, de quem Paulo recebeu esta revelação? Cumpre mencionar que o evangelho de Paulo não é uma cópia, meus amados ouvintes, ou uma imitação de outro apóstolo, mas uma revelação de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Trinitarianos, teólogos, coma isto mais uma vez. Gálatas 1:11-12. Ele escreveu: ou quando fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça por ele, a graça de Deus Pai. Colossenses 3:17. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Nós estamos cuidando de ser profeta ou ser espirituais, amados ouvintes? Reconheça então neste momento que estas coisas são de nosso Senhor. Estas verdades incontestáveis na Santa Palavra são mandamento do Senhor. Ela pode ser refutada, mas é a Santa Palavra do Senhor. 1 Coríntios 14:37. O batismo com água executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra tomam o seu nome. Efésios 13:14 e 15. Se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele nos não disse? Ele disse, notem, ele falou no nome. Qual é o nome do Pai, ouvinte? Jesus dá a resposta em São João 5:47. Eu vim em nome do meu Pai. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1:21. E chamará seu nome Jesus. E qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em São João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas
O Espírito Santo nesta hora está nos ensinando todas as coisas. Que o Espírito Santo possa, meu ouvinte, te ensinar como proceder nesta era negra, esta hora tardia em qual estamos vivendo. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, oxalá foram frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 13, 15 ao 16. Vejamos, amados ouvintes, toda palavra que nós estamos falando, nós estamos mostrando na Santa Escritura, sem nenhuma interpretação, apenas lendo a palavra do Senhor como ela é. Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mordidão requer uma punição de Deus. E a punição que será vomitado de sua boca, aqui onde não queremos nos desviar como muitas pessoas fazem. Ela muito incessantemente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca. Isto prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseveração dos santos. Eu quero corrigir meu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de Deus. Somos carregados em seu seio, lá atrás, nas eras desconhecidas. Antes dos tempos nós estávamos em sua mente, nós estávamos em seu aprisco e sua pastagem, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossa boca também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo, está aqui assumindo o seu poder, que estará na boca da igreja. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O que há de errado com estas pessoas nesses últimos dias? Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes com ela, elas são mornas para com ela. Mas esta palavra um dia te encontrará. No fim deste caminho você encontrará esta palavra. Ouvintes, que isso não seja muito tarde. Você tem uma palavra de salvaguarda neste dia ainda. Você tem uma palavra de salvação. Eu vou provar isto agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não conseguem dissuadi-los.
Eles dizem que os dias dos apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseado na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão, não batismo, e que santificação e o batismo do Espírito Santo da Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo, e na maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Vamos repetir isso? Eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dá-lhe o teste da palavra e veja se eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue, língua, outros sinais, não importa se a palavra ou não, ou se adequadamente é interpretado de acordo com a palavra. A maioria se inclinará a isto, mas o que aconteceu com a palavra? Uma pergunta: o que aconteceu com a palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês e vou matar-te-ei da minha boca. Isto é no fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimado sua própria palavra acima da minha, porque isto é no fim. Vomitá-lo-ei da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar, sim, eu estou aqui no meio da igreja. O amém de Deus fiel, verdadeira, se revelará, será através de um profeta. Oh sim, isto é assim. Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seu servo. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado, ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe de organização, de instrução e de modo da religião que, como João Batista, Elias de outrora, ouvira somente a Deus. E terá-o assim, diz o Senhor, e falará por Deus, e ele será o porta-voz de Deus. Ele, como tem declarado em Malaquias 4, 6, converterá o coração dos filhos aos pais, ele trará de volta os escolhidos dos últimos dias. Eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade. Assim como foi com Paulo, ele restaurará a verdade, como eles tinham esses escolhidos juntamente com eles naquele dia, serão que verdadeiramente manifestam o Senhor, e serão seu corpo, serão sua voz, executarão suas obras, aleluia. Você vê isto, uma breve consideração da história da igreja provará quão exato este pensamento. Na tenebrosa idade da média, a palavra esteve quase inteiramente fora de alcance das pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram novamente a palavra pura. Foi perdida porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus,
Então Deus enviou Wesley, receberam sua revelação de Deus, tornaram-se cartas vivas, lida, conhecida por todos os homens de sua geração. Quando os metodistas falaram, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia não há novamente outro povo na terra que sob o seu mensageiro estarão a voz final para esta era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Ó igreja, você não é mais porta-voz de Deus. Volte para a palavra enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. Entra no aprisco enquanto há tempo. Deus, ela porta-voz de si própria. Você está sendo porta-voz de si própria, mas há uma palavra de salvação. Deus está virando-se as costas, ela se confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nesta noiva querida, noiva eleita. Quem sabe, meu ouvinte, esta programação chega a você e você aceite fazer parte desta noiva palavra. Porque diz nos últimos capítulos de Apocalipse, versículo 17, o Espírito e a esposa diz, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecoste. Porém, evidentemente, esta noiva palavra será repudiado como na primeira era. Pode repudiar, pode combater, mas não pode vencer a Jesus Cristo, palavra, a um Filho, palavra. Ninguém pode vencer nesta hora negra em qual estamos vivendo. Seja você também um filho, palavra. Ora, eles têm chamado para esta era final. Você tem a palavra. Você tem mais Bíblia do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem, deixando de lado o que não querem. Vocês estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Você não está interessado em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês forem frio ou quente. Rejeitar, eu poderia suportar isso se ficasse inconstante até conhecer a verdade dela e vivê-la. Eu os louvaria por isso. Porém, quando você simplesmente toma minhas palavras e não honra, eu em troca tenho me recusar a honrá-lo. Vomitar-te-ei, pois assim recusaram. Agora qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que vomitará da sua boca. Faz-nos lembrar de como ele sentiu um pouco antes do dilúvio. Não faz você lembrar disto? Isto está na história, isto está na Bíblia. Oh Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente, melhor que ela fosse fervente, quente, mas ela não. A sentença foi decretada, ela não é mais porta-voz de Deus para o mundo, ele sustentará. Porém Deus diz que não, Deus diz que ela não é mais porta-voz.
Deus ainda tem um porta-voz para o povo do mundo, assim como Ele deu uma voz para a noiva. Esta voz, como disse, está na noiva e falaremos mais a respeito dela posteriormente, meus amados ouvintes. Ouça essa palavra enquanto há tempo. Arrepende-se, volte ao original, encaixe sua vida na palavra, mesmo quebrado, mesmo amassado, mesmo tropeçado, mas você tem ainda uma palavra de salvação. Não olhe nesta hora para a tua condição, mas olhe para a palavra bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te, aceite isto, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. A estrela d'alva posso ver, o choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer, e muito em breve o sol irá brilhar, e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuvas de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova.